Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 5 de abril. Hoje começa o trabalho do treinador português Arthur Jorge e sua comissão técnica. Pela primeira vez, os profissionais vão ter contato com o grupo de jogadores, visando a preparação para a partida diante da LDU na próxima quinta-feira, 11 de abril. Serão 6 sessões de treinamento até lá, e Arthur Jorge vai ter um baita desafio. Tá começando um novo trabalho, num país que ele nunca trabalhou, não é especialista em futebol sul-americano e ainda vai ter que lidar com uma estreia na altitude, em um confronto que ganhou ares decisivos. Até porque tanto o Botafogo quanto o LDU foram derrotados nas partidas de estreia. O glorioso no Newton Santos foi superado por 3-1 pelo Júnior Barranquilla. Já a LDU lá em Lima, contra o Universitário, perdeu de virada, 2-1. Quem vencer esse confronto entre LDU e Botafogo, coloca o outro numa situação delicadíssima. Então são vários os desafios, tempo de menos e ainda tem um elemento a mais. Será que há tempo hábil para que Arthur Jorge possa estar na beira do gramado, lá na altitude de Quito? Vamos trocar uma ideia sobre isso e também falar sobre o caso Igor Jesus. Ontem nós tivemos uma série de informações sendo publicadas na mídia botafoguense, dando conta de atraso no pagamento que tinha sido acordado com o jogador e os seus empresários. E eu vou trazer aqui para você a cronologia dessas notícias, comentando também o fato do atraso de pagamento. Não é a primeira nem a segunda vez nesse ano de 2024 que a gente tem notícia falando sobre atraso de pagamento envolvendo a SAF Botafogo. É importante conversar sobre isso. Só que antes de mais nada, Fogão, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal. Nós estamos buscando ultrapassar agora os 44.200 para até o dia 20 de abril alcançarmos os 45 mil inscritos. Com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. Sempre aproveitando aqui o começo do vídeo para destacar a programação do dia. Além desse Radar Alvinegro, a gente vai ter o Fala Fogão Shorts, aquele vídeo curtinho de até 60 segundos para uma rápida atualização ali por volta de 11h da manhã. Depois, a partir de 1h05 da tarde, tradicional live da hora do almoço. Estarei ao vivo aqui com vocês. E às 18h30, o Radar Alvinegro, segunda edição, mais um vídeo, trazendo todas as atualizações do noticiário botafoguense para você. Você, claro, é nosso convidado. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Vamos trazer aqui a cronologia das notícias envolvendo o Igor Jesus. A gente começou com essa história às 15h36 dessa quinta-feira. Saiu a seguinte notícia: Botafogo atrasa pagamento e pré-contrato com Igor Jesus pode ser quebrado. Essa informação foi trazida pelo Jorge Nicola. E como que ele chegou a essa informação? Na verdade, como a informação chegou até ele. O empresário do Igor Jesus entrou em contato com o Nicola. Todo mundo sabe que o Nicola é garoto de recados de agentes de futebol. Toda hora isso acontece, os empresários entram em contato com ele, passam uma informação. Tanto é que ele dá várias vezes uma informação totalmente equivocada, porque ele passa a versão do empresário. Mas nesse caso aqui, não faria sentido o empresário ou os empresários do Igor Jesus trazerem uma informação dizendo que tem atraso de pagamento se tudo estivesse em ordem. Vamos combinar? Faz sentido? Tu fala, ó, tá atrasado. Pô, mas tá atrasado como, irmão? Tá tudo pago. Não faz sentido nenhum. Então o empresário trouxe essa informação para ele e, claro, o Nicola publicou, que é assim que funciona. E aí o Wellington Arruda e o perfil Informa Fogo, eles foram atrás, foram fazer uma apuração e de fato se constatou que havia sim uma questão de atraso. Isso foi às 15h36. Depois que saiu essa notícia, o Igor Jesus no Instagram tinha deixado de seguir o Botafogo. Quem verificou isso foi o perfil Informa Fogo também. Aí a gente não sabe se foi o empresário que chegou lá, entrou na conta dele e deixou de seguir o Botafogo, ou se foi o próprio jogador sob orientação do seu empresário. São possibilidades, a gente vai ficar na dúvida, mas são possibilidades. E são indícios também, para você pressionar mesmo, sabe? Tá atrasado, a gente quer receber, então vamos pressionar. Quando foi 17h10, nós tivemos o próprio empresário do jogador passando a informação, dizendo: tendência de momento é que pré-contrato de Igor Jesus com o Botafogo não seja concretizado. Isso foi às 5h10. Quando veio aqui às 17h38, o Matheus Medeiros foi ao Botafogo para poder perguntar. E aí surgiu: Botafogo estranha a notícia e diz que não há motivo para pré-contrato com Igor Jesus ser desfeito. Está pago. E aí às 18h59, o GE entrou no circuito, dizendo que o Botafogo quitou parte de pagamento por pré-contrato com o jogador, mas outra parcela está atrasada, e atrasada há 25 dias, sendo que no pré-contrato existe uma possibilidade de você atrasar até 10 dias.
Os empresários do atleta, portanto, não estavam satisfeitos com esse atraso. Está bem evidente. E estavam fazendo pressão. E também estavam fazendo pressão, acredito o Botafogo, por conta do interesse de outras equipes no seu atleta. Lá no Oriente Médio, o Igor Jesus é muito bem avaliado e ele está indo bem no Shabab Al-Ahly. Então tem outras equipes interessadas e o próprio Shabab Al-Ahly estava querendo a renovação. Mas agora já tem esse pré-contrato acertado. E caso esse pré-contrato seja cancelado, estando tudo em ordem, naquilo que foi acordado entre Botafogo, Igor Jesus e os seus empresários, o Glorioso tem a receber 150 milhões de reais. Já pensou, irmão? Chega um time, quer contratar o Igor Jesus de qualquer maneira e paga 30 milhões de dólares ao Botafogo. Que loucura que seria. Que loucura que seria. Vamos combinar. Vamos combinar. Enfim, seguindo em frente, a gente teve aqui uma outra informação. Isso já era 8h26 da noite. O Nicola trouxe uma atualização novamente com uma informação que veio direto do empresário do jogador, que entrou em contato com o Nicola para fazer essa atualização. Botafogo quitou nessa quinta luvas e parte da comissão pelo pré-contrato de Igor Jesus. No fim das contas, a pressão que foi realizada através da imprensa surtiu efeito. Essa é a grande verdade, surtiu efeito. O cara foi no jornalista, ele publicou uma informação, daí desenrolou toda uma história com conflito de versões, mas no fim das contas, conseguiu o que queria. E aí a gente tem que comentar, se esse modus operandi for adotado por outros agentes que têm algo a receber do Botafogo, a gente passou um recado bem ruim mesmo, através da imprensa. Se você for na imprensa pressionar, o Botafogo vai agir. Isso não pode ser desconsiderado. E também não pode ser desconsiderado que não foi a primeira nem a segunda vez que surgiu notícia de atraso de pagamento envolvendo a SAF Botafogo. É claro que a gente entende que pode haver situação de fluxo de caixa, isso acontece com todos os times do futebol brasileiro, não é uma exclusividade da SAF Botafogo. Mas a gente não gosta de ver esse tipo de notícia sobre o Botafogo, ainda mais agora como SAF. Vamos ser sinceros e realistas aqui. Tu gostou de ver que o Botafogo tem atraso de pagamento com o Guarani do Paraguai, que tem atraso de pagamento com o São Paulo pelo Tietê, que tem atraso de pagamento das luvas com o PK, que teve atraso agora de pagamento com o Igor Jesus? Não é uma situação bacana para a imagem da SAF, mesmo que a gente entenda que exista situação de fluxo de caixa. Como o Botafogo não solta nenhum pronunciamento, você não faz o controle de narrativa. E aí fica o que o outro está dizendo contra o que você está falando através da imprensa, e não através de um pronunciamento oficial. É a maneira como o Botafogo conduz esses casos. Eu acredito que não é a melhor forma possível, mas é assim que as coisas estão sendo feitas. O que você acha disso, inclusive, Fogão? Te incomoda quando surgem essas notícias na imprensa de que tem atraso aqui e ali, pensando na imagem da SAF? E você acredita que o Botafogo deveria fazer o controle dessa narrativa de uma maneira mais profissional mesmo? Controlando a narrativa, o Botafogo controlando os fatos, digamos assim. Ó, é isso aqui que está acontecendo, assim e tal. E eu acredito que seria a melhor forma possível. Deixe sua opinião aqui embaixo que eu quero saber a sua visão desse assunto. Agora, Fogão, falando sobre Arthur Jorge, hoje, conforme eu disse, começa o período de trabalho do treinador. Que seja um período iluminado, que papai do céu, meu irmão, quando Arthur Jorge colocar o pé no gramado do Lonier, que o papai do céu olhe assim e fale, meu irmão, vai dar certo. O Botafogo vai conseguir sair dessa fila que tá, os torcedores vão ser felizes e esse vai ser o treinador e a comissão técnica que vão conseguir tirar o Botafogo dessa fila aí, que já dura quase 3 décadas. É muito tempo, irmão. É muito tempo. A gente tá doido para ser campeão e a gente só tá na expectativa para saber quem vai ser o profissional, qual é o grupo de jogadores que vai conseguir levar o Botafogo às taças que a gente deseja. Arthur Jorge, claro, tem um trabalho gigantesco pela frente. Ele viu isso no estádio Newton Santos, diante do Júnior Barranquilla, e para colocar novos elementos nessa estreia que vai acontecer contra a LDU, e eu falo estreia não necessariamente dele na beira do gramado, já vou falar sobre isso. Eu falo estreia sob o comando dele, tá? Com ele fazendo os treinamentos, com ele passando os conceitos, com ele e sua equipe, claro, porque ninguém faz nada sozinho, montando a estratégia pensando no adversário. Você tem a altitude, você tem o adversário, você tem a qualidade da LDU, que tem um time interessante, você tem a derrota na estreia das duas equipes, você tem um confronto decisivo com pouquíssimo tempo para o treinador passar aquilo que ele deseja. 6 dias para um técnico que já está aí há mais tempo seria um belíssimo tempo de trabalho para você só fazer os ajustes finos, mas não é o caso do Arthur Jorge.
Não existe falar em ajuste fino com o Arthur Jorge. Existe falar de um novo trabalho iniciando. 6 dias, muita coisa para fazer, pouco tempo de qualidade e ainda uma dúvida no ar. Arthur Jorge vai conseguir o visto de trabalho podendo estar na beira do campo diante da LDU? É difícil imaginar, Fogão. É realmente difícil imaginar. Só em termos comparativos, quando o Castro chegou ao Brasil, ele foi anunciado no dia 25 de março. Foi contratado e tal, 25 de março. E ele só foi conseguir o visto de trabalho dele 20 dias depois. Demorou bastante naquela ocasião. Já no caso do Bruno Lage, a gente conseguiu reduzir esse período para 10 dias, metade do tempo. Sensacional. Mas eu imagino que esses 10 dias seja o período mínimo para que você consiga o visto de trabalho. Não só do treinador, você ainda tem que conseguir também dos auxiliares e tudo mais. Eu imagino que diante da LDU quem vai estar na beira do gramado é o Fábio Matias. E aí surge aquela questão. Fábio Matias na beira do campo, seguindo instruções do Arthur Jorge, ou Fábio Matias na beira do campo, sendo de fato responsável por fazer a estratégia da equipe, por fazer as substituições da cabeça dele, tudo assim como ele está enxergando a situação. O Ricardo ontem comentou sobre isso e falou uma coisa que é certa. Quando você fica fazendo o trabalho que é do outro, normalmente isso não dá bom. Normalmente. Então, como que vai ser essa história? Você faz toda uma preparação baseada nas ideias do Arthur Jorge, mas na hora do jogo, a priori não vai ter contato entre Arthur Jorge e Fábio Matias, porque ele não estaria apto ainda para poder fazer o seu trabalho. A gente sabe que os caras acabam dando um jeitinho, a gente sabe disso, mas na letra fria não poderia. E aí a gente fica nessa situação. Fábio Matias na beira do campo, seguindo as orientações do Arthur Jorge ou podendo tomar as decisões da própria cabeça. É mais um desafio. É mais um desafio que a gente vai ter pela frente nessa segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Eu espero que o trabalho do Arthur Jorge dê muitos frutos mesmo, mas repito, a gente vai ter que ter paciência porque o normal é que a gente tenha uma oscilação inicial, sem tempo para trabalhar, tendo que passar os conceitos, tendo que fazer o time obter resultado, tudo junto e misturado, mas sem conseguir de fato fazer trabalho de campo. Os vídeos e as conversas vão ser fundamentais. Vão ser fundamentais. Fogão, como é que você vê essa situação envolvendo Arthur Jorge e Fábio Matias para o jogo contra a LDU? Se o Fábio Matias estiver na beira do campo, tem que ser o comando dele ou ele tem que seguir as instruções do Arthur Jorge? Como é que você vê essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E lembre-se, daqui a pouquinho volte aqui no canal para a gente poder seguir falando de Botafogo. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.